Hoje tem uma onda muito grande dentro das igrejas de pessoas fazendo adivinhação. E eles adivinham várias coisas, né? Adivinham sua idade, o número do seu documento, nome dos seus pais, adivinham se você tem uma doença ou não, né? E essas pessoas se dizem profetas de Deus. É muito usado uma frase assim: Deus manda te dizer, e revelam alguma coisa de você ou da sua vida ou da vida de outra pessoa. Vamos ver hoje o que a Bíblia fala a respeito disso, porque tudo que tem no mundo religioso, a Bíblia fala a respeito, tá? Para começar, aqui em Atos 16, no versículo 16, tem uma passagem interessante que o apóstolo Paulo, ele encontra uma jovem possessa de um espírito demoníaco. Olha só. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha o versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então a Bíblia diz que existem espíritos demoníacos que fazem adivinhação. Jesus, ele falou a respeito desses falsos adivinhos que existem hoje em dia e naquela época também. E Jesus chamava eles de falsos profetas. Em Mateus 7, 22, olha o que Jesus fala a respeito deles, olha, dos falsos profetas. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então, aqui Jesus em pessoa, ele está dizendo que os falsos profetas vão profetizar para as pessoas. E muitos deles acham que estão profetizando pelo poder de Deus. Tanto que eles chegam: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E Jesus diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, se eles não profetizaram pelo poder de Jesus Cristo, só pode ser pelo poder do espírito demoníaco. E a Bíblia, ela não aprova adivinhação, prognóstico do que vai acontecer com você, com a sua vida, de maneira alguma. Tá? Nós não devemos consultar ninguém para saber do futuro, para saber das coisas que a gente deve fazer ou não. Por quê? Porque toda a revelação de Deus a respeito da sua vida, do que você tem que fazer e do seu futuro já está revelado na Bíblia. A Bíblia já tem todas as instruções. Então a Bíblia diz que não é para você ficar consultando pessoas. Tá? Em Deuteronômio 18, no versículo 10, olha o que diz aqui. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Olha só, a Bíblia é totalmente contra a adivinhação. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Olha o versículo 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ele está dizendo para o seu povo: Deus não permite tal coisa ao seu povo, ouvir adivinhadores e prognosticadores. Prognosticador é aquele que fala o que vai acontecer para você amanhã, depois de amanhã, o que vai acontecer no futuro, dá prognóstico da sua vida, tá? Revela coisas: olha, isso aconteceu por causa disso e daquilo. E esse é prognosticador. E adivinhador, aquele que adivinha coisas, adivinha o seu nome, adivinha aonde você mora, o nome do seu pai, etc. Isso é extremamente condenado na Bíblia. E hoje em dia as igrejas estão fazendo isso como se fosse um dom de Deus, mas a Bíblia, nela toda, ela condena isso. Ah, mas e se o cara ele profetizar e acontecer mesmo? E se ele me fizer uma revelação que acontece? Então é de Deus, né? Porque o diabo ele não sabe o dia de amanhã.
Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Deuteronômio 13. Contra os falsos profetas e os idólatras. Olha só o que diz aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Então aqui ele diz que quando um falso profeta te fizer um sinal, um prodígio, uma profecia, e suceder o tal sinal, a Bíblia está dizendo que os falsos profetas, eles vão fazer profecias que vão suceder, que vão acontecer. Aí ele diz assim, e se o falso profeta disser para você, vamos após outros deuses que não conhecemos e sirvamo-los, ou seja, você vai numa igreja, ele te faz uma revelação, mas aí ele não te ensina a palavra de Deus. Você passa, ou te ensina a palavra de Deus de maneira errada, e você passa a ter uma visão equivocada de Deus. Você passa a servir um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Tá? Então ele diz para a gente não ouvir prognosticador e adivinhador. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas fazem isso na igreja. Essas pessoas, muitas ficam famosas, ganham dinheiro. As igrejas pagam para que essas pessoas venham aqui. Mas se você viu lá no livro de Atos, muita gente ganhava dinheiro com aquela menina que era possessa de um espírito de demônio que fazia adivinhação. Então, meus irmãos, toda revelação que nós precisamos, toda orientação de Deus que nós precisamos já está revelada aqui na Bíblia. Nós não podemos ficar indo atrás de revelação de homens, porque a Bíblia condena isso. Porque a revelação de Deus já está aqui. Aqui tem as orientações para você decidir o que você deve fazer, o que você não deve fazer, por qual caminho você deve andar. Porque a Bíblia não é lâmpada para os meus caminhos? Então, meus irmãos, não ande, não vá em igrejas que ficam fazendo adivinhação, prognóstico, mesmo que acerte, tá? Porque a Bíblia diz que são espíritos demoníacos que fazem isso. Amém?